Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 8 de setembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 14, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus apareceu para Gideão, o jovem valente, o jovem determinado. Gideão é assim conhecido. Mas no princípio, quando Deus o chamou, ele hesitou. Ele hesitou porque ele olhou para a sua capacidade. Ele olhou para o seu histórico familiar. Ele olhou para as suas forças. Mas Deus olhou pelo poder e a graça que Ele mesmo colocou dentro de Gideão. Porque quando nós somos escolhidos, nós somos aperfeiçoados por Deus. Às vezes nos questionamos, tantas vezes, como vamos fazer determinadas coisas. Saiba que se Deus está no controle, se foi Deus que te levantou, se foi Deus que te escolheu, Ele mesmo te dará as estratégias da vitória. Eu tenho falado muito para os jovens, quando prego a palavra, que o nosso Deus é o melhor link, a melhor conexão que nós podemos ter. Porque os jovens se deixam muito levar por aquilo que vem pelas redes sociais. Hoje tem muito a cultura do link, o que não é mal. Mas a palavra de Deus deve ser o pilar das nossas vidas. Quando nós temos a graça de Deus, tudo coopera. Quando nós temos a graça de Deus, as coisas fluem sem precisar de esforço. Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então Deus disse assim para Gideão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Os midianitas eram o povo inimigo, do povo de Israel. Eles entravam, roubavam as plantações, devastavam tudo. Traziam pobreza e desperdício e fracasso e humilhação no meio do povo. Então Deus levantou o seu servo, Deus levantou o valente Gideão para derrubar o inimigo. Mas olha o que Gideão falou: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre. Minha família é mais pobre, a minha família é mais desfavorecida. Na minha família tem uma maldição de fracasso, de esterilidade, de solteirismo. Como é que eu vou casar? Como é que eu vou conceber? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou quebrar esse ciclo que ronda a minha família há tantos anos, há tantas gerações? Pensa assim: quem não conhece verdadeiramente o Deus que nós buscamos, o Deus que nós servimos? Porque o Deus que nós buscamos é o Deus do impossível. E quando Ele determina alguma coisa, se cumpre. Porque Ele é o soberano, está acima de tudo e de todos.
A vontade de Deus não pode ser anulada. A vontade de Deus não pode ser frustrada. Arriba todo o joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a terra se prostra diante da vontade e da palavra do nosso Deus. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Eu estarei do teu lado. Você vai ferir o inimigo como se fosse um homem só. Deus estava a levantar Gideão, estava a lhe dar força. Estava a fortalecer a sua fé. Porque de facto, sozinhos nós não conseguimos. Mas quando entra a graça de Deus, as coisas mudam. Quando entra a graça de Deus, os mortos ressuscitam. Quando entra a graça de Deus, o enfermo é curado. Quando entra a graça de Deus, o casamento é restaurado. Quando entra a graça de Deus, a porta de emprego se abre. Quando entra a graça de Deus, o espírito maligno tem que bater em retirada. Quando entra a graça de Deus, aquilo que não cooperava começa a cooperar. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Porque Deus, Ele move céus e terra em prol das nossas vidas, dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Se aquilo que Ele determinou no seu coração, Deus, Ele faz. Quantos de nós ficamos a matutar a cabeça e pensando, ficamos ansiosos, só de pensar como é que nós vamos conseguir contornar determinadas situações, como é que vamos conseguir superar. É uma situação tão grave, é uma situação tão antiga. Os pais já viveram, os avós já viveram, os bisavós já viveram. O bairro todo já viveu, a cidade toda já viveu, a igreja toda já viveu. Como é que eu vou fazer diferente? Em Deus nós podemos todas as coisas. A palavra do Senhor diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que te fortalece. Vai te capacitar para fazer as coisas. Quando Deus entra no meio, as coisas se transformam. Correntes são quebradas, muralhas são derrubadas, fortalezas são quebradas. A palavra do Senhor diz que Neemias pretendia restaurar, edificar os muros de Jerusalém. E ele era copeiro do rei, estava a serviço do rei. E ele estava numa terra estrangeira. Ele precisaria se deslocar do lugar onde ele estava para ir até Jerusalém edificar os muros. Ele não abriu a boca, não disse uma palavra para o rei. A graça de Deus tocou no coração do rei e o rei o liberou. Lhe deu uma carta, como se fosse uma carta de alforria, uma carta de autorização, um passaporte, um visto, um salvo-conduto, para que ele pudesse ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Isso se chama graça de Deus. A graça de Deus que estava sobre ele. Gideão também foi pela graça de Deus. Gideão foi na força de Deus e ele conseguiu. Na força de Deus você vai alcançar. Na força de Deus você vai atingir. Na força de Deus será possível.
É Deus quem fala para nós nessa noite. Porque nós andamos tão ansiosos, andamos tão preocupados, rimando, sempre pensando, analisando e buscando solução. E olhamos à nossa frente e tem um mar, rimando, e parece impossível. Como contornar esse mar? Só para lembrar que Deus abre o mar. Se não tiver caminho, Deus vai abrir o mar. Rimando, e você vai passar em terra seca, porque nosso Deus faz essas maravilhas. Porque nosso Deus tem poder. Rimando, se você pensou em desistir, saiba que Deus vai te capacitar e você vai conseguir. Não, Deus, mas eu não consigo, porque os candidatos estão a concorrer, estudaram no Reino Unido, estudaram nos Estados Unidos, estudaram na Europa e fizeram, e eu não tenho nada disso. Você vai pela graça. Deus vai te levantar. Pela graça, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te capacitar. O projeto vai ser um sucesso. A palavra do Senhor fala de Daniel, que tinha uma sabedoria sobrenatural vinda de Deus. Salomão. Deus vai te dar sabedoria. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, te bendizemos nessa noite. Deus, pela tua fidelidade e pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Só tu és Deus, não há outro Deus além de ti. Tu és o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso intercessor, o nosso ajudador. O consolador das nossas almas, aquele que derramou o seu sangue, pela salvação das nossas vidas. Te rendemos, ó Deus, honras, glórias e louvores, no poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Deus, se até hoje estamos aqui na tua santa e bendita presença, é pela tua graça, Deus. É porque todas as manhãs o Senhor tem soprado fôlego, permitido, Pai, que continuemos a caminhada, Deus, para cumprir a nossa carreira aqui na terra. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas almas. Tenha, Deus, misericórdia das nossas vidas. Deus, porque nós somos falhos e pecadores. Mas há uma palavra, mas há uma promessa, que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Nos purificar de toda injustiça. Deus, purifica as nossas vidas, purifica, Deus, as nossas almas, restaura-nos, ó Deus. Lave, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Transforma, Deus, os nossos corações e ajuda-nos, ó Pai, a andar na tua santidade. Deus, levanta os teus valentes, assim como Gideão. Deus, aqueles que serão os libertadores da família. Os milionários, os líderes. Aqueles que o Senhor levantou para fazer a diferença, mas que estão, ó Deus, com medo, se sentindo incapazes.
Arriba, porque muitas, ó Deus, são as barreiras, as batalhas, as adversidades. Mas o Senhor prometeu na sua palavra, rima de que pedir, dar-se-vos-á. Arriba, busqueis e achareis, batei e abre-se-vos-á. Rima de Deus. Sem ti, Pai, nada podemos fazer. Precisamos, Deus, da tua força. Arriba, precisamos, Deus, do teu Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, da tua graça sobre nós. Porque só com a tua graça, arriba, nós conseguiremos alcançar. Ó Deus, porque não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito. Rimando, por Deus, seja qual for o projeto, seja qual for o objetivo, rimando, por Deus, começa a visitar. Começa, Deus, a visitar o teu povo nessa noite, ó Deus, e começa a levantar. Rimando, que Deus, abra o entendimento, dê estratégias. Ó Deus, assim conforme o Senhor deu estratégias a Gideão, rimando, para vencer, ó Deus, os adversários e os inimigos. Rimando, dê-nos também as estratégias da vitória, porque o Senhor é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Rimando, fecha portas que ninguém pode abrir. Ó Deus, ministra nos nossos corações incrédulos. Rimando, porque o Senhor será conosco em todas as nossas batalhas, que o Senhor está do nosso lado. Arriba, que o Senhor não nos deixará, não nos abandonará, como o Senhor prometeu, porque a tua palavra, Deus, é a verdade. A tua palavra é boa, perfeita e agradável. Rimando, todas as palavras que o Senhor declarou, arriba, se cumpriram. Também vai se cumprir na nossa vida. Também vai se cumprir na nossa casa. Arriba, vai se cumprir na nossa família. Vai se cumprir no nosso ministério. Rimando, as promessas de Deus se cumprirão, porque nosso Deus, Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus não faz nada pela metade. Rimando, Deus faz o trabalho completo, porque Deus, Ele é perfeito. Começa, Deus, a remover o medo. Rimando, que está o Deus dentro dos nossos corações. Todo raciocínio lógico, arriba, que nós colocamos, ó Deus, nos nossos corações, que tem atrapalhado a nossa fé, arriba, aos nossos olhos, nunca será possível, mas aos olhos de Deus será possível, porque nosso Deus, Ele faz milagres. Quantas vezes olhamos para o impossível e aceitamos, arriba, o Senhor surge de repente e abre uma porta, arriba, quebra uma barreira, quebra um protocolo, porque Deus, Ele faz. Rimando, porque Deus faz parar o sol, Deus abre o mar, Deus ressuscita mortos. Rimando, para abençoar o seu povo. Deus não mede esforços para nos abençoar. O nosso Deus, Ele está do nosso lado. Rima, há pessoas que pensam demais. Daqui a 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, como será? E como é que aquilo vai acontecer? E como vai? Rima, isso gera incredulidade. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Deus, Ele tudo fará. Não vá pela lógica, vá pela fé. Rimando, a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Riba, Deus te dará asas para voar. Rimando, Deus te dará asas para voar, e você voará como águia.
alcançará lugares maiores e melhores. Arriba onde os teus pensamentos nunca chegaram, Deus vai te levar naquele lugar. Arriba, a palavra do Senhor diz que Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e o nosso cálice Ele transborda. Arriba, Deus vai te colocar num lugar de honra. Deus vai te honrar. Deus vai envergonhar os teus inimigos e adversários. Aqueles que te chamaram de incompetente e incapaz, arriba o fraco, rimante que removerão que Deus está do teu lado, arriba que Deus Ele é contigo. E muitos, por causa do teu testemunho, vão aceitar a Jesus, vão crer que Deus de fato existe, que é um Deus nessa terra. Pois serão mais almas ganhas para o reino dos céus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Que sejam todos tocados pelo Espírito Santo e que sejam transformados segundo a palavra do Senhor. Ó Deus, dê vitória a Deus ao teu povo. Traga, Deus, testemunhos para o teu reino. Porque o nosso Deus, Ele está vivo. Que todos saibam, Deus, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo o mesmo Deus, que Ele não mudou e que nunca mudará. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. E nós clamamos, ó Deus, se conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar, mas conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.